Pois é, esse episódio especial com Karen Casalini pra gente falar muito sobre carreira, sobre bastidores. Meia maratona acabou nesse último fim de semana. Bombou, Armando, foi muito maneiro. A galera numa vibe, cara, sensacional. E tem a maratona chegando, né? Inacreditável, né? Foi um eventaço, né? Foi um evento Nosso top. recorde de participantes e de satisfação também. Eu acho que essa foi a meia maratona que a gente fez, que gerou mais satisfação do público, né? Em relação aos comentários que a gente recebeu. Então, obrigado aí a todos que participaram e vamos para a próxima, hein? Particularmente, eu posso dizer, Karen, que foi minha primeira meia maratona aqui em Niterói. Já fiz outras corridas com vocês, corrida do túnel, ano passado o revezamento da maratona, foi muito legal também no quarteto, mas achei top. E um dos detalhes que eu quero que a gente fale, ou agora ou ao longo dessa nossa programação, cara, que foi aquele banheiro? Na verdade, um lavabo itinerante, um banheiro de luxo, nada de banheiro químico. Aquilo foi uma das principais atrações da edição desse ano, né? Pois é, isso aí fez sucesso. A gente estava precisando ter esse upgrade nos banheiros. Mas falando em meia maratona, você falou que é a sua primeira meia maratona, porém... Tá faltando você correr os 21 daqui. Foi você 12K, correu 12. Mas fiquei arrependido, sabe, Armando? Achei que dava para aguentar um pouquinho mais. Sempre dá, cara. Aos pouquinhos a gente vai crescendo e eu tenho margem para as próximas. Tem a maratona chegando também. Inclusive, Karen, inscrições abertas, inclusive, para setembro, dia 14 de setembro, não é 14 de setembro, tá inscrições abertas. Já, Estou, né? Inscrições abertas, 42 quilômetros solo, duplo e quarteto. Temos o revezamento, que é bem legal, né? Muito as pessoas bacana. curtem pra caramba. Mas temos também aqueles que não conseguirem montar a sua equipe. A gente tem 15 quilômetros solo, 6 quilômetros caminhada e tem a Corrida Kids também. Corrida Kids, que também esse ano na meia maratona foi legal. Tava até com um tempo mais fresquinho, uma chuvinha, mas nem por isso deixou de desanimar, né, cara? Não. Criançada, eu acho que, na minha opinião, é o melhor do evento, cara. É um show à parte, né? As crianças correndo é um show à parte. E outra coisa, o que é aquele ticketzinho do pós-prova? É picolé, é o café da manhã completo, fruta, isotônico, Powerade, Coca-Cola durante a corrida, muita gente comentando. E eu queria aproveitar, já que a gente está falando disso, mas não só sobre a prova, que você vai falar dos detalhes, mas me chamou a atenção muita gente de fora, né? Vi pessoal de Florianópolis, de outros estados. Conta pra gente como é que foi isso, que acaba estimulando o turismo também pra cidade, né, cara? Com certeza. A gente tem visto que a cada ano que passa, tanto a maratona quanto a meia maratona, a gente está conseguindo trazer mais gente de fora. E não só do Brasil, de outros estados, mas vários gringos também. Ano passado, por exemplo, teve uma quantidade muito grande de atletas da França. Esse ano também teve atletas da América do Sul, da Europa, e é muito legal, porque isso aí movimenta o turismo da cidade, né? E agrega ao evento como um todo, muito legal. Então, esses gringos que estão vindo são os que são as nossas sementinhas, né, para trazer cada vez mais pessoas de fora para o Brasil. Nós estamos acostumados a correr evento fora do Brasil e assim, a gente tem várias pessoas de vários países participando. E não vai ser diferente aqui na nossa prova, né? A gente só está começando. Tecnicamente, a gente tem poucos anos ainda aí perto do que a gente vai realizar. Então, acho que cada vez mais que esses gringos chegam para correr a prova, cada vez mais vai ser divulgado lá fora. São os nossos primeiros embaixadores. E dá para notar também que o fato do horário da prova bem cedo, a largada 5h30, eu achei sensacional. 5h45, estava fresco. Essa época do ano também é mais agradável. E muita gente falando que conseguiu RP, recorde pessoal, por conta disso também, né? Não, foi ótimo, né? Largar cedo com dois motivos, não só por causa da temperatura, que isso aí para os atletas é maravilhoso, mas também por conta do trânsito da cidade. Então, assim, é um período ótimo para correr, fresquinho, sem sol, sombra o tempo todo no percurso, os atletas correm vendo o sol nascer, é a coisa mais linda. É verdade. Você, assim, não sei se você já tiver essa oportunidade, mas sair para correr no escuro e enxergar o pôr do sol, ou o nascer do sol, desculpa, de manhã cedo, lá nascendo e você correndo, cara, é uma sensação muito legal, cara. Ainda deu para notar... O cara tá rindo porque tem uma brincadeira entre a gente. Porque uma vez eu falei... Brincadeira, é verdade. Eu falei, o pôr do sol nascendo. Não, ele contando uma história, que ele viajou, não sei o que, aí ele falou assim, eu tava lá na proa do barco, aí comecei a ver aquele... pôr do sol nascendo. Aí ele já vai mandar de novo. Ficou, né? Não, mas o que eu achei legal também, porque aquele pórtico em LED, aquilo ficou muito legal, ficou muito maneiro, rosa. Foi novidade também. Esse ano com várias novidades. E também o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, deu para passar lá na Boa Viagem, ainda estava iluminado com aquela iluminação as cores especial, da meia maratona. Muito bacana. Isso chama atenção, né? Porque Niterói tem esse ponto turístico, chama, né, muita gente para cá também por isso, né? Cara, Niterói é
lindo. Desculpa falar, mas Niterói é lindo. Eu sei que o pessoal briga com Niterói, que a melhor coisa é a visão do Rio, mas, cara, quem conhece Niterói, como nós conhecemos, né, dentro dos detalhes, dos locais que a gente treina, cara, Niterói é fantástico. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade para quem não conhece. É verdade. E fora isso, deu para notar também, eu conversei com algumas pessoas da Baixada, de Caxias, da capital aqui, de São Gonçalo, região metropolitana, a gente pôde notar que muita gente chegou com organização, estacionamento. Exatamente. E o pós-prova, deu 8, 9 horas da manhã, quando eu fui embora, fui pegar meu carro, as grades já tinham sido retiradas, ou seja, o impacto para a cidade, porque nem todos gostam, tem gente que trabalha e tudo, sim. foi o mínimo possível de impacto, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem muito grande. Assim que o último atleta faz o retorno, toda a equipe já vem retirando tudo do percurso para poder liberar o trânsito o quanto antes. Então, a ambulância vem acompanhando o último atleta, aí vem o pessoal recolhendo posto de hidratação, fazendo a limpeza do percurso, que isso aí é essencial. Você pode passar lá no pós-prova, você não vai ver um copinho de água no chão. Porque além de colocar um monte de lixeira, que a gente tem esse cuidado, os nossos staffs eles vêm limpando tudo depois nesse pós-prova. Falar em posto de hidratação, eu acho que deve ter sobrado água, porque eu vi água pra caramba. Tinha água em tudo quanto é lado. É muita coisa. Muita coisa. Isso aí é algo também que vocês têm essa atenção, mesmo numa época que não é tão quente, né? Isso aí, a gente tem um cálculo padrão que a gente faz nos eventos para postos de hidratação, que a gente vê quantos atletas vão passar por esse posto e tem um percentual que a gente coloca ali para calcular isso. E esse percentual, ele muda muito dependendo do clima. A gente utilizou um percentual um pouquinho maior do que do ano passado, com medo de faltar água, mas sobrou muita água, muita água. Isso significa que estava bem fresco e as pessoas não consumiram muito. Você vê meia hora só de diferença, né, que foi da largada do ano passado para essa diferença que deu. Eu acho que foi um ponto positivo desse ano ter largado. Eu sei que é um pouco mais cedo, as pessoas, né, muito cedo, mas assim, deu 10 horas da manhã, tecnicamente o evento estava pronto, todo mundo para ir para casa, dava para tomar um café da manhã depois do evento, se quiser. Eu tomei lá no pós e tomei depois em casa. Agora, fazendo um balanço, Karen, Armando, além da questão do horário, meia hora, um pouquinho mais, deu para notar, eu falei do banheiro, do grande lavabo itinerante, era um truck aquilo, né? Explica pra gente como é que isso que é uma novidade, porque assim, eu tô acostumado a correr também lá no Rio, na capital, em outras cidades, eu nunca vi algo do tipo. Eu achei sensacional, os comentários muito positivos. Então, banheiro químico é uma história que a gente tem que contar. Nossa Senhora. Qual delas? Esses anos todos, a gente sempre tentou colocar uma quantidade bem grande de banheiros químicos na prova. Só que, gente, eu não sei o que acontece. Nós somos atletas, a gente até sabe que... porque não dá para filmar como é que a pessoa consegue fazer aquilo. Todos os atletas, eles querem ir ao banheiro antes da prova. Tudo bem. Aquela ansiedade, né? Sabe como é que é, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A questão você não dá para entender o que acontece num banheiro químico. O meu cunhado, que é engraçado, ele fala que o atleta ele deve fazer o cocô na meia e rodar assim, ó, porque até cocô no teto aparece. Que isso? A planta bananeira, eu não sei o que acontece. É inacreditável. É uma impressionante. Coisa, é o Picasso do banheiro. Sai pintando tudo. E aí a gente preocupado com isso, né? Todo ano a gente botava equipe de limpeza para limpar no meio do evento, antes da largada. Tinha equipe de limpeza para fazer aquela sucção toda, mas não resolvia. Não, isso em banheiro químico. Mesmo assim não tinha jeito. Mas nesse também tinha, gente. Não, aí nesse, todo, né? Aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um jeito nisso. Aí esse ano a gente contratou esse banheiro luxo, que é o banheiro VIP, que aí tem uma equipe de limpeza o tempo todo, é outra estrutura, ar-condicionado, pia, e aí o banheiro ficou limpo o evento todinho, né? É outra estrutura. Por falar em estrutura, e equipe médica? Eu vi algumas ambulâncias espalhadas pela prova. Infelizmente, em outras corridas, no mesmo final de semana, porque a gente sabe que são várias, lá na zona oeste do Rio teve um caso de uma policial militar super preparada que acabou falecendo, mesmo com suporte médico, levada para um hospital público. É sempre uma preocupação, porque nem todo mundo está apto para fazer a corrida, mesmo assinando um termo, tudo isso. Se não tiver essa equipe médica espalhada, isso é uma preocupação sempre primordial, né? Essa questão da segurança dos atletas é uma coisa que para a gente é muito importante, a gente sempre fica muito preocupado. Então, assim, a questão da temperatura influencia demais nessa questão dos atendimentos médicos. Quando a largada é muito cedo, que está mais fresco, os atendimentos diminuem.
E a gente tem esse cuidado. Então, assim, tem na chegada um posto médico, tem ambulância para fazer remoção, uma equipe grande. E no percurso também tem. E todos eles estão com rádio, porque qualquer problema que tenha, a gente entra em contato com eles por rádio e avisa, no lugar tal tem. Então, o atendimento é rápido. Aí, às vezes, precisa ter uma remoção para o hospital. Mas isso que você falou, né? Nem todo mundo está bem de saúde. Às vezes, um simples mal súbito, né? Que... Por mais que a equipe médica chegue, às vezes não tem jeito. Então, assim, é muito bom que as pessoas façam os seus exames antes de começar a praticar atividade física. Tem que estar os exames sempre em dia, né, cuidando da saúde, para justamente não acontecer essas coisas. Porque pode chegar a equipe médica na hora, mas em certas situações, né, não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. Vamos começar a provocar aqui. A gente sabe que, para o público, as métricas, né, para poder avaliar se um evento foi bem feito, se foi sucesso ou se não foi sucesso. Para o público, a gente tem alguns parâmetros que são diferentes da visão do organizador. Quais são os principais, dentro da sua visão, que faz com que um evento seja vencedor ou não? Quais são as métricas que você usa para poder enxergar se um evento foi positivo ou negativo? Bom, hoje a gente sabe que um evento foi positivo e negativo muito pelas mídias sociais, né? Porque um pós-evento, quando acontece, você já olha logo para ver como que foi, né, isso daí. Então, assim, o que eu vejo, largar no horário certo, quando você começa a atrasar, a primeira coisa que as pessoas martelam, hidratação do percurso, se faltar água... Gelada também, né? Gelada, se faltar água ou faltar alguma coisa, postos de hidratação muito afastados, também as pessoas reclamam. Segurança no percurso, para não ter nenhum carro invadindo. Isso aí também é interessante. A segurança que você falou de ambulância, porque caso aconteça alguma coisa, mas isso é uma quantidade pequena de pessoas, né, que precisam. E o pós-prova, né? Depois quando chega o atleta, eles gostam de receber medalha e esse pós-prova, esse agora foi regado, né? Nossa, isso daí fez muito sucesso e a gente recebeu muito elogio por conta disso. Então, eu acho que esses são os principais parâmetros. Falando também do kit do atleta, o pessoal gosta muito do kit. Olha, eu tive uma crítica. Sabe o que eles falaram? No pós-prova você tinha que dar uma sacolinha, porque não dava pra... Eu mesmo não consegui carregar tanta coisa, cara. Verdade. Isso é algo que de repente pode pensar de uma sacolinha, né? A gente até brincou internamente, falando pro pessoal, pode botar na blusa, puxar a blusa, encher a blusa. Mas que tava regado mesmo. Tava, e até mesmo, a premiação desse ano foi um pouco mais rápida também, né, cara? Foi, isso aí, nossa, a gente sabe que a premiação é muito chata. É outro ponto de contato difícil, né? Premiação é chato. De qualquer evento esportivo, premiação é chato, só é bom para quem é premiado. Não, e tava numa área coberta, né? Tava numa área que você tinha umas mesas. Isso eu achei interessante, porque o atleta depois... há um desgaste, né? E dá tudo ali para conseguir ganhar, ainda ficar no sol exposto. Então aquilo ali tava agradável, aquele ambiente. Uma né? coisa assim que atrasa muito a premiação é quando dá erro na cronometragem. Que a gente depende da empresa da cronometragem, que elas nos forneça esse resultado com precisão, para que não dê erro na hora da premiação. Quando dá um errinho na premiação, para tudo. Aí vai avaliar, vai apurar e volta. E isso daí atrasa demais. Então, esse ano a gente praticamente não teve nenhum problema, assim. Então, isso ajudou agilizar a premiação. Ô, cara, me diga uma coisa. E staff? Como é que é essa situação? Porque staff, a gente sabe que às vezes são pessoas contratadas para um evento, não são funcionários da empresa. Sim. E... acontece de, às vezes, um ou outro falhar. Não sei se vocês tiveram esse dissabor. Difícil, porque isso aí, vocês planejam, mas às vezes tem que, em cima da hora, se desdobrar. Eu vejo que você trabalha também em família, né? Pessoas ali que ficam ali da sua confiança, no rádio o tempo todo, para falar com a Karen, com a Armando, era rapidinho, eles atentam a todos os detalhes. Como é que é essa relação com o staff? São pessoas que vocês já têm um hábito, são treinadas? Como é que funciona? Então, a gente tem uma equipe de coordenadores que trabalham com a gente somente no evento, né? A empresa sou eu, a Tâmia, minha irmã, a Bruna, minha sobrinha, e o Armando. Somos nós que coordenamos o evento todo. Quando vai chegando o próximo evento, a gente contrata os coordenadores. Esses coordenadores são os nossos braços direitos, que já estão com a gente já há vários anos, trabalhando no evento, então já sabem muito bem o que cada um tem que fazer. E embaixo deles começam a ver as equipes de supervisores, assistentes e os staffs. Os staffs, são os nossos maiores problemas, porque são pessoas que realmente não têm treino, não tem tempo de a gente fazer um treinamento, juntar todo mundo para fazer um treinamento. A gente cria um grupo no WhatsApp para passar as informações, mas treinamento, eles não têm. Eles ficam sabendo o que eles vão fazer no dia que eles chegam lá. E assim, a gente teve a nossa primeira experiência na primeira corrida do túnel, que foi lá em 2017.
A gente, foi nosso primeiro evento, né? A gente ali completamente ainda aprendiz de organizar eventos. Faltou uma quantidade de staffs, assim, absurda. Teve uma tempestade de madrugada. E aí faltou muito staff, tanto que minha mãe e meu pai, já idosos, foram trabalhar no evento cortando fruta, igual loucos, ajudando todo mundo ali, foi assim, loucura. Aí, a partir daí, a gente viu o seguinte, vamos ter que começar a chamar mais staffs para o evento, porque sempre vai ter uma falta. E a gente também começou a botar os staffs que faltavam demais na lista negra, para não chamar novamente. Então, a gente foi gerando essa lista, né, ao longo do tempo. Mas, assim, agora, na meia maratona de Niterói, incrivelmente, a gente teve uma falta que a gente já não tinha há muito tempo. A gente chamou no dia da prova quase 200 staffs para trabalharem. 54 faltaram. Caramba. Foi assim, muita gente faltou. Assim, vários avisaram, porque estava virose aí rodando, né? Muita gente com virose, mas muitos, eu não sei, não avisaram. E a gente ficou na mão ali. Todo mundo meteu a mão na massa, inclusive o Rafael, o nosso marketing, teve que trabalhar, a médica da ambulância, foi assim, loucura. Então, assim, lidar com staffs é muito difícil. E são pagos, hein? São pagos. São pagos. Normalmente não são estudantes. Não, normalmente são estudantes de educação física que precisam de horas de estágio. Então, a gente faz um certificado para eles, mas é difícil. Então, mesmo com todos esses desafios, vocês conseguiram uma prova de excelência, dá para ver que é aquilo que a Karen falou, é ter essa margem, né? Ter essa preocupação de você cuidar do evento com todo o carinho, para poder corresponder às expectativas. Foram quantos inscritos nessa edição? 3.300 e baixinho. 3.000 e pouco. A gente vê que em algumas corridas no Rio de Janeiro tem 10.000, 8.000, e eu notei também algumas pessoas falando que se sentiram mais confortáveis de não estar tão aglomerado, Niterói ter essa possibilidade, porque eu acho que é um número grande para Niterói, mas não é um número que te deixa ali às vezes desconfortável com tanta gente, sabe, Armando? Mas tem uma característica, né? Muitas dessas provas, né, que dá 8, 10 mil, o que acontece? Existem instituições que pagam para os seus associados correrem e eles pagam um valor muito baixo de inscrição que não justifica a gente ter essas instituições dentro do nosso evento, porque a gente estaria pagando para eles participarem, porque o que eles pagam não paga nem o kit, né, interno que a gente faz, que a gente capricha no kit. E talvez seja essa uma das razões pelo qual a gente cresce organicamente todo ano, né? A gente não tem a preocupação com o quantitativo e sim com o qualitativo do evento. A gente tenta sempre montar uma qualidade de evento um pouco melhor, né, Karen? Para poder justificar. Na verdade, eu estou respondendo por ela. Eu tinha que estar perguntando. Mas até acho que você falou algo importante, porque às vezes, né, Karen, tem essa questão de não ter, acho que lá no Rio é a PAI, né? A PAI, que é de professores também, tem outras. Mas nem por isso, pelo menos eu vi no ato da inscrição, de pegar o kit, tinha ali umas ações sociais que vocês fazem que são muito interessantes para ajudar comunidades carentes, para ajudar pessoas, né, que necessitam, né, de um apoio. Isso aí a gente sempre busca em todos os eventos fazer algum tipo de ação social, não só durante o evento, mas fora também, né? Por exemplo, a Corrida Kids, a gente convida instituições, né, orfanatos. Esse ano a gente chamou, sempre, todos os anos a gente chama o Lar da Criança, que é uma instituição que tem aqui em Niterói de crianças, né? É um orfanato que estão para adoção, e essas crianças sempre vão participar da Corrida Kids. Né? E, é muito legal, eles curtem bastante. Eu vi que tinha umas caixas também para doar alimentos, né? Também. A gente estava arrecadando alimentos para famílias, né, em situação vulnerável, que a gente entrega para a Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Eles lá têm uma ação de todo mês entregar a cesta básica para essas famílias, então a gente estava arrecadando para lá. Aquela ação que a gente fez lá no Mamanguá, cara, fala um pouquinho de lá, que ela foi muito legal, né? Então, a gente pega assim, o excedente de medalhas dos eventos e vai para algumas escolas, orfanatos, essas creches, né, para fazer evento para essas crianças. Lá no Saco do Mamanguá, é um evento que a gente faz lá, que é o SRB, o Swim Run Brasil. O Saco do Mamanguá é um fiord tropical. Ele é uma entrada de mar de 8 quilômetros. É um lugar assim, ele fica em Paraty. E lá dentro desse local, é uma comunidade caiçara, tem uma escola na Praia da Currupiara. A gente foi nessa escola lá e fez uma ação com essas crianças.
fazendo um dia de atividade. Levamos camisa, fizemos atividade o dia inteiro, lanchinho, medalha. E foi assim, acho que é muito bom você ver a felicidade daquelas crianças recebendo uma camisa e ela, nossa, tem cheiro de nova. Aí no final querendo devolver. Tia, mas tia, é pra mim, a gente é pra vocês, a felicidade deles. E a gente fica tentando, nessas ações, mostrar para eles dessa importância de estar fazendo atividade física também, como o esporte é importante. E espero que a gente bote uma sementinha neles, né? E a gente chega no ano seguinte, é muito legal, porque eles reconhecem a gente, lembram, vêm falar com a gente. É muito legal isso. Você falou do saco do Mamanguá, Paraty, e aí a gente já pode migrar para essa competição SRB Paraty, Swim Run. E natação também, são duas categorias, 28 e 29 de junho, também com inscrições abertas. Explica pra gente como é que é esse evento, para quem não conhece, até para poder ir a Paraty, passar um final de semana maravilhoso, dá para ir em família. Eu vi nas redes sociais que também tem a abertura ali para a família participar, acompanhar de perto, né? Isso. Então, o Swim Run é um esporte bem diferente, é um esporte novo, que ele nasceu em 2006 na Suécia, e a gente trouxe para o Brasil em 2019. Eu conheci através de um amigo, que é o Alessandro Medeiros, ele que me apresentou esse esporte, falou, Karen, vocês têm que fazer isso, vocês têm que colocar esse evento em Niterói, no Brasil tem uma costa enorme, e é uma prova que consiste em nadar e correr, nadar no mar ou lagos e correr em trilhas o tempo todo. Então, não é igual um aquátlon, que você nada, aí para numa área de transição, troca de roupa e sai para correr. Lá não, você corre nada o tempo todo. E todo o material que você utiliza para nadar e para correr, você tem que levar com você durante a prova inteira. Então, assim, você nada de tênis. Ah, é? Nada de tênis. Nada de tênis. E corre levando o material da natação. Sai para correr com a touca na cabeça, com óculos. E tem um diferencial. Vale o pull buoy, que é aquela boia que você coloca no meio da perna, e vale palmar. Para compensar. Para meio que compensar. Então, assim, a primeira vez que ele me falou, gente, que coisa estranha isso daí. Aí eu fui deixando passar, comecei a ver os vídeos, falei, gente, isso aqui é legal. Vamos tentar. Aí eu fui uma vez fazer um treino, falei, vou testar. Até para ver se dava para... E eu vi que não tem nada demais nadar de tênis, é tão simples. É só não bater a perna. É só não bater a perna. Aí eu falei, vamos. Aí a gente criamos o nosso projeto. Fizemos o primeiro evento lá em Búzios. Numa etapa lá, criamos três etapas. Foi Búzios, Paraty e Arraial do Cabo, né? O primeiro ano. Agora, a história de Paraty é engraçada, né, Armando? Porque a gente lançou que iria fazer a prova em Paraty. Vamos lá. E a gente não tinha o percurso montado ainda. Vamos fazer a prova em Paraty, mas não tinha percurso. Aí fomos para Paraty para estudar percurso. Eu, Armando, minha irmã, meu cunhado, todo mundo, sobrinha. Aí a gente roda para lá, estuda mapa. A gente falou, caramba, não dá. Como é que a gente vai nadar aqui? Aí corre aqui no meio da cidade, a gente não achava trilha, não tinha como. A gente falou, caramba, e agora? Aí fomos para o saco do Mamanguá e nada. Aí a gente de noite... Porque o que acontece? Lá na praia, quando a gente larga a prova, logo que larga, você pega uma subida de mais ou menos uns 2 km e pouco, uns 2 km e pouquinho, com quase 20% de inclinação. Então você correria mais ou menos uns 100 metros e todo mundo teria que entrar nessa trilha. Ficava inviável. Não tinha, tecnicamente, não dava para fazer. Aí o cara vai contar aí como é que Não foi. é só corrida em areia, então. Não, você corre em trilha, né? Asfalto também ou não? É linda a prova, depende da geografia do local. É né? linda a prova. Lá no saco do Mamanguá é tudo trilha. O saco do Mamanguá você não tem acesso de carro. É só de barco ou por trilha. E aí, cara, a gente falou, não tem como fazer a prova. Aí estuda para cá, estuda para lá, e nada, pergunta para outro. Aí Armando até saiu para correr esse dia com mais 2 amigos nossos, para tentar estudar, ver se achava uma solução. Eles até tiveram que voltar de barco, porque um dos amigos não aguentava mais, quebrou. É verdade. E as distâncias são de quanto essas distâncias? Então, lá em Paraty a gente tem 2 distâncias do swim run. Tem a distância longa, que tem 18 quilômetros, e a sprint de 9 quilômetros. Mas aí chegou de noite, né? A gente começou a tomar um vinho e falando. Aí começou, sabe quando você começa a tomar vinho, a língua, né? Solta. Aí a gente começou a falar um monte de bobagem. E se a gente fizesse assim? Se não sei o quê. Se a gente fizesse sair do barco? Pula do barco. Aí começamos nisso, do barco. De repente a gente falou, gente, eu acho que esse negócio pode dar certo. E, de repente, o negócio, assim, abriu, né? A gente falou, gente, é isso. A gente, hoje, o SRB... É o grande charme da prova. É o grande charme. A gente leva os atletas numa escuna de 240 lugares. Os atletas todos embarcam ali. A gente fornece um café da manhã mega para os atletas. Vai até o ponto de largada. Aí, o pessoal pula na água. A prova longa, larga. Depois vai para outro ponto.
o pessoal do sprint pula na água, larga e chega todo mundo no barco. É um fim de semana completo? É sábado e domingo de evento? No sábado é o swim run e no domingo é só a prova de natação. Natação, inclusive, que a jornalista Mariana Procopio, minha ex-companheira de trabalho na Band, já me falou que ela, a equipe toda dela, já está inscrita. Eles nadam lá na Praia Vermelha e dizem que já foram em outras edições, que é um sucesso. Falou que é muito maneiro. Falou que é muito legal mesmo. Vai com a família, ele se hospeda. Aquilo que a gente estava falando de estimular o turismo também na cidade. Agora, você me falou uma coisinha. Você falou que tomou um vinho e aí papo vem. Vocês notaram que nós estamos aqui com uma caixa de vinho do Real, o vinho Casa Real, 30 anos, Casa Real Ferrugem, que... Ô Karen, você como diretora, se você tiver esse coração todo, a gente pode, ao invés de você levar esse vinho e abrir aqui, tipo, que tal sortear com os nossos seguidores, o pessoal aproveitar e seguir o 3A Pode Mais, também o Supermercado Real, que é o nosso novo parceiro, que inclusive, Armando, tá com um festival de queijos e vinhos no dia 9 de junho, é a 8ª edição de Wine Day, que é o melhor evento de vinhos de Niterói, que fica no restaurante da Vila Toscana, em Itaipu, rótulos selecionados, ingressos à venda ainda, revertida essa compra de R$300 em 150 para você comprar vinhos após o evento no Supermercado Real até o dia 30 de junho. Estarei lá. É o mês dos namorados. Estaremos lá, cara. É um mês evento dos namorados, bacana, é um presente. não é? É um presentaço, você dá um vinho e temos esse nosso novo parceiro. Então fica ligado nas redes sociais, 3A Pode Mais, no Instagram e também do Supermercado Real, que a gente vai colocar dicas para você como participar e esse vinho pode ser seu, se a Karen abrir mão. Mas com certeza, com certeza ela também vai ganhar um vinho que ela merece. Né? Merece, né? Armando, essa história de você, num evento como esse de Paraty, de confraternizar e tudo, quantas pessoas, é um evento grande, ele é mais selecionado, como é que faz para poder participar? O SRB, para quem não conhece o SRB, a gente teve um episódio aqui com o Alexandre Luna, né, que foi o nosso último episódio. Então, o SRB tenta, a Karen até falou que aprendeu muito com o Alexandre, então o SRB ele resgata um pouco dessa família, né? Ela descaracteriza um pouco a competição e contempla o esporte como esporte. É muito legal isso, entendeu? É óbvio que quem tá lá, tá competindo, quer ganhar e tudo. Mas tem que se candidatar como o Ultraman Brasil, que o Luna falou, ou não é? Mas tem uma das cláusulas dentro da nossa regra que diz o seguinte: se algum atleta te pedir ajuda e você se negar, você está desclassificado. É muito legal isso, né? É uma vibe durante o evento sensacional, que a gente prega muito em dissipar os valores que permeiam o SRB, que a gente fala de amizade, respeito acima de tudo, preservação da natureza, e isso a gente conseguiu, assim, conectar os atletas, virou uma família, que a gente chama de família SRB, e as pessoas que participam fizeram grandes amizades, assim, desde lá, tem gente que participa desde lá do início e fizeram grandes amizades. Então, assim, é uma vibe maravilhosa, é muito legal. Muito legal, SRB, esse evento é top. Mas eu queria se você me permitir, Mário. Claro. Queria entrar num tópico aqui, porque tudo isso que está acontecendo, mas começou em algum momento, né? Queria que a Karen contasse pra gente, né? Como é que você entrou nesse meio de eventos, como é que foi a tua trajetória até a primeira prova, né? Onde começou isso tudo? Bom, vou começar um pouco antes da organização de eventos. A vida inteira eu sempre gostei muito de esporte, sempre fiz esporte minha vida toda, né? Comecei velejando, joguei handball, triatlon. O triatlon foi onde eu fiquei durante muito tempo, inclusive foi onde conheci o Armando. E isso, eu falei, gente, na minha vida, eu tenho que trabalhar com esporte, né? Fiz faculdade de educação física, até que comecei, até por influência do Armando, a trabalhar um pouquinho com organização de evento no Rio Triatlon e no Ironman 70.3, na organização da feira. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Rio 2016. E aí, Armando, acho que vai contar essa parte. Como é que foi que eu entrei? Na Olimpíada, né? Foi na Olimpíada. Na verdade, o Eduardo Gaiotto, que é um grande amigo da gente, ele estava trabalhando com o Ricardo Prado, e ele me chamou para ser coordenador, né, dentro da parte de natação. E depois que eu peguei tudo que tinha que ser realizado, né, durante o evento, falei, cara, olha só, tá marcado, isso era uma quarta-feira. Aí, segunda-feira, eu iria começar a trabalhar. E aí eu falei, olha, cara, tá tudo certo, eu tô chegando aqui segunda-feira, sem problema, já ajeitei tudo no meu trabalho, vou pedir licença aí de 1 ano para poder ficar me dedicando. Mas tem uma coisa,
eu acho que eu tenho uma pessoa melhor do que eu para fazer isso aqui que você está me pedindo para fazer. Ah, Armando, tem que ser você, não sei o quê, mas quem é que você tá? Ah, tua esposa. Ah, Armando, tá querendo vender sua esposa, cara, tá maluco? Não dá. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, você vai marcar um almoço com ela e vai conversar uma vez. Se você achar que sou eu, beleza, eu segunda-feira eu tô aí, já tá tudo combinado. Então, assim, eu tinha um desejo, né, porque eu nunca fui empregado, né, eu já nasci me empreendendo, e empreendendo até hoje, eu nunca tive essa sensação de trabalhar para alguém. Eu falei, pô, tá aí a minha oportunidade, vou virar um CLT aqui. E aí, enfim, tava tudo certo. Só que na sexta-feira, depois do almoço, que a Karen teve com os dois, eu fui demitido antes de entrar. Aí Karen entrou, ela começou a trabalhar lá e ela vai contar o resto. Fui contratada para trabalhar no Comitê Olímpico, na Rio 2016. Entrei como gerente da natação olímpica e gerente da natação paralímpica. E foi quase um ano de trabalho lá dentro, assim, uma experiência incrível. E eu falei, gente, eu tenho vocação para isso. Porque eu abracei o projeto como um todo. Armando até falou, Karen, entra e faz tudo que for para frente, né? Aleja os outros. Aleja. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Quando eu comecei a minha loja, eu, sem querer, eu fui muito nocivo ao meu negócio. Porque quando eu entrei, né, para fazer acontecer a minha loja, tudo na loja eu queria fazer. Era para atender, eu atendia, era para comprar, eu comprava, tudo era eu. E eu percebi que, por conta dessa atitude, eu alejei todo mundo do meu lado. Então eu tinha uma equipe fraca, porque eu virei um super-homem, cheio de gente fraca. Você centralizava. E dentro desse espectro, né, de aprendizado, eu falei, Karen, agora chegou a sua hora. Porque a única forma de você se destacar é alejando os outros do seu lado. Então, assim, tem que pegar, deixa que eu pego, deixa que eu faço. Né? Aí foi o que aconteceu. Ela alejou a equipe dela inteira porque ela se tornou a super-homem da onde ela estava. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive lá atrás, que a gente passei para ela e foi muito bom. Tanto que o Ricardo hoje, né, o Ricardo Prado, fala, o dia que eu for para algum lugar, eu levo você junto comigo. Mas a questão dá para notar que você é muito organizada, né? Eu acho que isso faz Olha, eu não sou nem tão organizada assim, sabia? Mas na prova a gente vê todos os detalhes, você monitorando tudo é muito isso, trabalho antes. Detalhes, né? Pois eu aprendi muito também isso na Rio 2016, só que lá era assim, uma quantidade de detalhes e de burocracia muito grande, de documentos que a gente tinha que preencher muito grandes. Isso ajudou, lógico, né, para os eventos, mas eu já percebi, né, que assim, quanto mais você trabalha antes do evento, quando chega no dia do evento, mais fácil fica tudo acontecer. Quanto mais você delega. Então, isso aí foi um aprendizado ao longo dos anos. E a Rio 2016 me ensinou isso demais, porque lá é tudo setorizado. Eu era gerente da natação, da parte do esporte, mas tinha uma equipe em volta que fazia todo o resto disso tudo. Tinha uma equipe só para alimentação, tinha uma equipe só para manutenção da arena, então era tudo setorizado, dividido. Mas assim, que experiência sensacional. Eu estar no meio dos maiores atletas do mundo da natação ali. Michael Phelps do meu lado. Eu cheguei a segurar o filho do Michael Phelps no colo. Assim, e aquela piscina ficou muito legal. Eu fiz a cobertura pela Band News lá no primeiro dia da natação, no Parque Olímpico, né? Depois foi até desmontada ali. Sim. Ficou muito legal, mas realmente era uma estrutura gigantesca, né? Era. Gigantesca mesmo. Mas teve história desses bastidores aí. Eu quero saber curiosidades. Não, várias histórias aconteceram. Muitos. A gente tinha todo um treinamento de segurança, porque, cara, você está lidando com o mundo inteiro, uma Olimpíada. Então, assim, terrorismo, atentado, isso pode acontecer. Então, a gente tinha todo um treinamento para isso. Tinha a planilha, né? Minuto a minuto, né? Tudo que ia acontecer, né? Isso aí não era questão de segurança. Isso aí era por causa do broadcast, que era, né, passar em televisão e tudo. Mas a gente tinha um treinamento todo dessa parte de segurança e vários códigos. Código marrom, código não sei o quê, para não falar pelo rádio, quem estivesse no lado não iria entender. Mas teve uma situação lá que foi muito, assim, esquisita. Já estava acontecendo os jogos, estava lá a piscina de treinamento, que a gente tinha lá a piscina de aquecimento, treinamento, e tinha a piscina onde aconteciam as competições. Essa piscina de aquecimento ficava lotada. E cada país tinha um cantinho, né, para ficar. Eles ficavam lá, montavam lá as piscinas de gelo, não sei o quê, e ficavam nesse cantinho. E os staffs trabalhavam ali, a gente ficava de olho nele, cada um tinha sua função, né? E é tudo voluntário. E esses staffs, eles são selecionados a partir de
Eles mandam um e-mail, preenche, na verdade preencheu no sistema tudo e passa por todos a questão de segurança toda, Interpol e tudo, né? Para saber até onde, Levanta a ficha completa. Levanta a ficha completa. E aí tava a gente um dia lá na piscina, a piscina de competição rolando direto, a piscina de aquecimento lotada. E aí eu comecei a perceber um cara super estranho, olhando demais tudo, né? Olhava, a gente mandava, fica lá e faz não sei o quê. Aí ele não ficava. Aí ele passava, ia para frente, principalmente da seleção dos Estados Unidos. Ele passava. Aí comecei a perceber que ele estava tirando foto. E isso já era proibido, né? Os staffs não podiam tirar foto. Tirando foto, aí ele olhava. Eu falei, gente, tá muito esquisito. Aí eu chamei o responsável pela segurança, que já era amigo também. Falei, olha só, dá uma olhada naquele cara lá. Aí eles começaram lá, chamaram o cara para conversar e começaram a prestar atenção. Era um russo. Falava inglês mal pra caramba. E aí perceberam algo estranho também, pegaram o cara, levaram pra salinha e me puxaram junto. Cara, vem comigo, para você traduzir, que eu não falo inglês. Eu falei, ai meu Deus. E eu nervosa do lado, né? Eles começaram a interrogar o cara. Pegaram o celular dele. O celular dele estava cheio de fotos da arena, foto dos mapas, foto da seleção americana, umas fotos assim de saída, fotos estranhíssimas. E a capa do Facebook dele, na época, era de um cara com roupa de exército, assim, deitado em cima de uma cama de prego. Caramba. O cara era piloto de avião. Gente, era tudo muito estranho, muito estranho. Sei que pegaram o cara, puxaram a ficha dele toda e eu perguntando, ele não sabia falar inglês direito, não conseguia responder as coisas direito. Sei que no final das contas me livraram, né? Eu falei, graças a Deus. E levaram o cara. O cara ficou preso lá. E depois disso a gente não tem como saber o que aconteceu. Mas foi uma situação muito estranha. E preocupante, né? Preocupante. Enfim, é um caos. É um caos. Tiveram outras situações também de a gente encontrar uma mala no meio lá da arquibancada, isola a arena toda, aí vai abrir mala. Teve mala também encontrada no Parque Olímpico, que aí também a gente não conseguia ir embora, tudo isolado em volta, até resolver o que era, para explodir a mala, as coisas assim estranhas. E dos atletas, assim, alguma coisa curiosa, uma coisa bacana que você presenciou de perto, que te chamou a atenção durante a Olimpíada, na própria natação ou na Vila Olímpica? Assim, a seleção americana, que era assim, a coisa impressionante. Quando eles chegavam na arena ali para competir, para treinar, parava todo mundo, todos os outros países, os staffs de todo mundo parava para assistir. Porque naquela época era o Michael Phelps, o Ryan Lott, tinha quem mais? Kate Ledeck, né? Kate Ledeck estava arrebentando. Então, todo mundo parava e falava, meu Deus, meu Deus. E aí eu me lembro que teve uma cena lá inusitada que o Michael Phelps estava lá, a mulher dele estava na arquibancada com um filhinho. E aí aconteceu alguma situação que ele não conseguia sair da arena, nem a mulher. A gente teve que tirar ele pela saída dos fundos. Foi nessa hora que eu segurei o filho dele no colo. Que a gente teve que fazer toda uma operação para proteger ele. Lembrei, foi o pessoal do basquete que entrou. E aí, cara, sei que entrou gente junto. Para assistir? Não, entrou nos bastidores, que eles não podiam nem entrar. E aí se foi aquela confusão toda, mas não podia isso acontecer. E ele não conseguia sair. Aí a gente teve que tirar o Michael Phelps lá de dentro, tiramos a mulher e o filho lá por trás. Aí conseguiam pegar um carro, botar ele para levar ele para a vila. Histórias da Olimpíada. Tá Você vendo? que já viveu a Olimpíada competindo, né? Do lado de lá. Ele também já teve como dirigente, né? Sim. Eu fui em 2000 como atleta, né? E em 2004 eu fui como chefe de equipe do triatlon. E voltei agora, né? Em 2024, né? Foi ano passado. Fui lá como vice-presidente da Confederação de Triatlon. Também fui lá para ver a nossa equipe. Essa experiência de vocês na Olimpíada, dá para ver o profissionalismo que é a maratona de Niterói, a meia maratona de Niterói, essa expertise e a organização pesam muito também essa... Vocês falaram que tem pouco tempo, 2017 para cá realmente é pouco, mas já tem uma bagagem também que... Sim, né, eu aprendi muito na Rio 2016 e eu vi que eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí quando acabaram os Jogos Olímpicos, eu falei, e agora? Né, para onde que eu vou? Aí eu comecei a procurar emprego, falei, eu vou trabalhar com organização de evento, aí não conseguia. Aí Armando foi meu maior incentivador. Ele falou, Karen, para tudo. Olha a experiência que você tem, né? Trabalhando aí esse tempo todo nos Jogos Olímpicos. Por que a gente não abre a nossa empresa e monta o nosso calendário? Nossas corridas em Niterói. E aí eu falei,
Pode ser. E aí a gente junto, nós criamos, era a Corrida do Túnel, a Meia Maratona de Niterói, foi o Music Run, que era uma corrida que a gente fez há alguns anos, mas não fazemos mais, e a Corrida Kids. E a gente criou esse calendário, assim, o empurrão, Armando não foi nem empurrão, foi quase que um pontapé que ele me deu para fazer isso. E aí a gente falei, vamos embora. Naquele risco, né? Porque organizar evento não é uma coisa simples. Você, quando abre inscrição, planeja um evento, abre inscrição, você não tem dinheiro de lugar nenhum. É um risco, não é qualquer um que peita para fazer isso. Né? A gente, depois que abre inscrição, planeja tudo, é que a gente sai para correndo atrás de patrocínio, porque não dá para assim, vou esperar ter patrocínio para fazer, você nunca faz. É verdade. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Tem as burocracias, que são muitas, né? Tem os desafios. E às vezes as pessoas não entendem por que os organizadores de evento, e até as pessoas mais conscientes que competem, que participam, que falam, o pipoca é um vacilão. Porque você faz um planejamento, você calcula a quantidade de água, você vê mais ou menos o número de medalha, você calcula porque tem que ter ambulância para número X de pessoas, tantas ambulâncias. Então, há todo um preparo que, se você colocar muita gente que não está inscrita, é um risco até, né? Para a pessoa que está participando. Nessa prova em específico, né? Eu fiquei como anti-pipoca da 3A e a pessoa antipática, obviamente. Só que a gente tem que ser duro, não duro no sentido da palavra de cumprir a regra, né? Mas ao mesmo tempo não pode ser antipático, não pode ser mal educado. E assim, o problema maior é assim, muitos atletas dobram o número, botam no bolso, corre com uma camisa em cima do número. Então, para quem está chegando e está sem número, para mim é pipoca. Eu não deixo entrar e o cara dentro do direito dele, porque ele está inscrito, só que não está com o número para fora. E aí criam-se os problemas que a gente tem, né, durante o evento. Inclusive, a gente tem que fazer essa campanha, né? Para as pessoas, o número de peito é no peito, né? Tem que estar aparecendo. Mas às vezes cai, o cara bota dentro do bolso, enfim. Mas é porque eles não têm essa consciência. Na cabeça deles, eles sabem que estão inscritos, mas não sabem que, muitas pessoas entram ali de pipoca, cara, e querem pegar medalha, e assim, não está programado entrega de medalhas para pipoca, porque existe um número limitado para as pessoas que são inscritas. E o cara entra, quer pegar água, quer pegar comida, quer pegar tudo, então assim, não tem nada, assim, não é legal correr de pipoca, não é. Mas se quer fazer, cara, corre e não usufrui da estrutura da prova. Vai lá, faz a sua prova, a sua corridinha e vai embora para casa, não tem problema, vai lá fazer, desde que não atrapalhe, e atrapalha, porque na hora da chegada ali, o cara quer chegar disputando, às vezes até uma pessoa que ele já vem correndo ali, e aí ali realmente eu não deixei entrar. E muitas pessoas, mesmo erradas, ficam chateadas por não deixar entrar. É um assunto muito delicado, né? Muito delicado. Porque assim, o que eu vejo muito é que as pessoas de fora, que não conhecem a organização de evento, acham que montar um evento é só você botar um pórtico, comprar uma camisa, medalha, uma aguinha e acabou. Cara, o custo de montar um evento é muito alto. E aí as pessoas, porque a inscrição está cara, mas as pessoas não têm noção o que é. Assim, é um custo muito alto, é um planejamento muito grande. A gente paga para estar fechando a rua, a gente paga, compra água, faz um cálculo de água para os atletas que estão inscritos. Cara, não tem como a gente liberar a pipoca. E a gente ainda tem um problema. Niterói é uma cidade pequena. As vias são pequenas. A gente não consegue fechar a rua toda. A gente tem que sempre deixar uma via para carro. Então, fica tudo apertado. Se a gente libera para corredor, pipoca também está correndo ali, estraga a corrida como um todo. 60%, né, do custo da inscrição é custo, não é lucro. E os outros 40% ainda a gente tem que dividir por todos, para pagar o resto todo da prova. Então, assim, não fecha essa conta. Se não tivesse patrocinadores, apoiadores, cara, a conta não fecha. O pessoal acha que a gente fica rico com o evento, né, cara? O pessoal vê a organização de evento é rico. Eu vou te falar, se você botar no papel e for ver o que é risco e o que é lucro, você não faz a prova, cara. Inscrição de atleta não paga o custo total do evento. Não paga. Então, se não tiver patrocínio, um apoio de prefeitura, não paga, você não consegue fechar Falar a conta. Em patrocínio, eu sei que esse ano teve a novidade de Powerade, né? Chegou junto, teve Coca-Cola, Coquinha, foi um espetáculo também. Essa galera... O Powerade e a Coca-Cola fizeram sucesso. Fizeram um sucessaço. Teve até uma atleta que eu vi falando assim, nossa, quando eu vi, até a Coca Zero tinha. Porque na hora lá eu podia escolher, né? Coca Zero, Coca normal. Sim, então, sim. Vale a gente prestigiar quem prestigia a gente, né? Com certeza. Evento grande, como o Niterói está crescendo demais. Vocês, com a expertise que já vem trazendo de outras provas também, e há uma confiança, né, de um anunciante. Outros patrocinadores, como é que é essa questão? Você tem que negociar muito antes? São sempre os mesmos
patrocinadores da meia, da maratona, ou cada evento é um evento? Então, a gente tenta todos os anos, no início do ano ou no final do ano anterior, fechar as cotas de patrocínio, fazer alguma parceria para que esse patrocinador ele feche as cotas de todos os eventos. Para a gente seria muito mais fácil. A gente consegue até assim, oferecer alguns outros benefícios para essas pessoas que fecham essas cotas todas, mas não é uma coisa fácil. Hoje em dia é muito difícil você conseguir patrocínio em verba, em dinheiro, que é o que a gente precisa muito, porque tem certas coisas que a gente não consegue... pagar, por exemplo, a Powerade. Isso aqui é uma coisa que a gente precisaria comprar e a gente ganhou deles maravilhoso. Então, isso a gente considera como dinheiro, né? Mas, assim, negociar com patrocínio sempre é uma questão muito difícil. A gente começa negociando no início do ano e passa o ano inteiro correndo atrás de patrocínio. E as leis de incentivo, assim, para os patrocinadores? Isso tem melhorado para você já, essa negociação? Então, a gente tem até alguns projetos aprovados pela Lei de Incentivo do ICMS e pela Lei de Incentivo do Imposto de Renda Federal. Mas a maior dificuldade nossa é a captação. A gente já tem o projeto aprovado, mas não conseguimos captar. Porque como é que funciona essa lei de incentivo, né? Uma empresa que pague, por exemplo, um ICMS muito alto no Rio, porque nosso tem que ser no Rio de Janeiro, ele pode destinar 3% dessa verba a um projeto de incentivado. E isso daí para a marca é ótimo, porque ele patrocina um evento de um destaque da marca gigantesco sem gastar nada. Ele só, em vez de pagar o imposto para o governo, ele destina para isso daí. Ele paga 97% do imposto para o governo e 3% ele pode reverter para um projeto esportivo. Então, assim, para a empresa é zero custo. Zero. E muitas empresas, cara, não têm essa noção. Ainda tem a questão do IR, né? Porque o IR é federal. Então, pode ser uma empresa de fora do Rio também, sem problema, desde que faça através do imposto de renda, né? Da lei do IR. E a maior dificuldade nossa é fazer essa captação. Então, aí, quem estiver nos ouvindo e quiser patrocinar a gente, estamos com projetos aprovados. Patrocinando com zero real. Não, é importante a gente falar isso e esclarecer, porque às vezes tem gente que não sabe, né? Dos desafios, dos bastidores. Então, a gente está falando aqui porque é fácil chegar lá na hora, ver que está tudo organizadinho, mas é uma preparação tensa, né? Só mais um detalhe, né? Falando ainda dos futuros patrocinadores potenciais, os patrocinadores acham que por estar participando através dessa lei, que eles vão ser fiscalizados, e não existe isso. Não tem nada disso, entendeu? Isso é um mito que existe dentro do mercado, que se eu for me meter com isso, assim, o único risco é com quem você está fazendo, né? Se você está se envolvendo com uma empresa séria ou não. E aí, talvez esse seja o maior risco de quem está patrocinando. E aí, obviamente, tem que pesquisar realmente, porque tem muita gente que faz isso aí mal feito. Olha, falar em patrocínio, a gente tem aqui o prazer de continuar com a gente, Irmãs da Terra, essa loja que é muito bacana, que tem produtos naturais, saudáveis, desde snacks, refeições prontas, suplementos e doces, com ou sem açúcar, glúten ou lactose. São 2 unidades, uma no centro do Rio, na rua 7 de setembro, e a outra aqui em Niterói, na região oceânica, no Cambuinhas Mall, onde eu estive depois da meia maratona de Niterói para tomar um cafezinho com a minha mãe, fui almoçar na casa dos pais, e aí tomei um cafezinho, comi um bolo saudável de coco, maravilhoso. O cuscuz que eu falei semana passada já tinha esgotado, para você ver, hein, Armando? Agora, pode pedir também, ó, pelo delivery, pelo WhatsApp, pelo iFood, fique à vontade. E deixar um beijo especial para Dona Sônia e o senhor Geraldo. Eles são nossos ouvintes, são os pais da Carol, genro do Luiz, que são nossos parceiros das Irmãs da Terra. Quando eu falei que ia participar da meia de Niterói, eles foram lá acompanhar a minha chegada. Eu me senti um atleta. Recebi um abraço, foi tão gostoso. E eles mandaram um beijo para vocês. Falaram que vão participar, já tem uma certa idade, mas querem participar da caminhada na meia na maratona de Niterói também vai ter caminhada, né? Tem caminhada. Então, já estão aí convidados pela gente, porque eu vou te falar, eu vi e achei muito bacana os horários diferentes da largada, de 15 minutinhos para cá, para lá. A caminhada foi que horas? Porque 12 quilômetros foi 5h45, 5h30, 21 a meia, né? 5h30. E depois teve a caminhada um pouquinho mais para frente, né? 5h55 e 6h05. Que tinha 6 quilômetros também, né? Foi. Na maratona de Niterói, dos 42K, você... a gente larga 5h30 também. 5h30 também. Aí tem o quarteto, tem o dupla e também tem as provinhas menores, para quem gosta? Tem 6 quilômetros e tem 2,5 de caminhada e tem 15, né? Que não
Né? 15 é o que acontece a São Silvestre, né? Sim, o que sim. acontece a São Silvestre. Só que não tem aquelas subidas de São Silvestre, que é bem mais tranquilo, né? Mas enfim, eu acho que 15 já se aproxima muito de um 21. Sim. Então, para quem correu, por exemplo, 12, né, Mário? No meu caso. Aí já dá para fazer um upgrade para 15 e pro próximo partir pro 21. É isso. Aos pouquinhos já tô treinando, vou chegar lá. Ô Karen, me diga uma coisa. Além dessas provas que a gente destacou aqui em Paraty, a meia, a Maratona de Niterói, Corrida do Túnel, eu sei que também tem um evento que costuma ser ali em Itaipu, né? Natação, a gente tem uma prova de natação que a gente lançou tem 2 anos que chama Marralo. É uma prova bem legal que a gente antigamente não tinha nenhuma prova de natação que era aqui em Niterói. E aí a gente criou isso daí e esse ano vai ser dia 19 de outubro. Já está programado. Em breve a gente lança aí todas as informações. É o estilo Rei e Rainha do Mar? Mas tem corrida também? Uma corridinha? Não, é natação só mesmo. Natação mesmo, a prova de natação. Prova e a de gente está natação. sondando a possibilidade de fazer algum swimrun, quem sabe, Legal. em Niterói. Agora, quais são os desafios da segurança no mar? A gente conversou recentemente, né, sobre esse assunto das boias. Agora tem o pessoal aí preocupado com o negócio do tubarão. Não tem isso, né, mano? Isso aí Rapaz, aqui... olha, né? Isso é mito, fica tranquilo, porque, obviamente, o tubarão, ele ataca quando ele está num ambiente fora do habitat dele, principalmente quando ele fica cerceado dos alimentos naturais dele, o que não acontece aqui, né? Pelo menos a gente não tem histórico aqui de ataque de tubarão no Rio de Janeiro. Já muitas pessoas viram tubarão e tudo, mas ataque, acho que não me recordo. Eu saiba, acho que nunca teve. Não me recordo de ter ouvido nada a respeito. E assim, é uma situação que é um imaginário, né? Porque você não consegue, obviamente, ver o fundo do mar, então fica aquele negócio meio turvo embaixo, e você realmente nada muito distante da praia. Mas assim, quando você vai com 2, 3 pessoas, aquilo ali você meio que distribui a responsabilidade, né? Você tem aí, se sente mais seguro. Mais seguro. E obviamente que também nunca nadem sozinho sem ter ninguém do lado. E principalmente com as boias, né, que hoje existem, as boias de segurança. E principalmente roupa de borracha, né, que é um salva-vida natural. Porque você não consegue afundar com a roupa. Então, existem hoje vários temas, né, para você nadar com segurança no mar. Mas assim, durante uma prova, tem essas questões aí que Armando falou, mas a gente sempre contrata uma empresa de segurança no mar especializada nisso. A gente sempre, né, nossos parceiros é a Surf Resgate, que estão acostumados a prestar esse tipo de serviço. Então, fica em jet ski? Assim, eles têm moto aquática e muitos stand-ups espalhados. Isso assim, a segurança é essencial. Porque se acontece alguma coisa da pessoa que está correndo na rua, todo mundo vê, todo mundo pode ajudar. No mar, você... Mais difícil. É muito mais difícil. Você não vê, né? Muita gente. Então, por isso que é obrigatório. A gente coloca como regra obrigatória a utilização da boia, porque assim a gente consegue identificar onde os atletas estão e se acontecer alguma coisa, sentir mal, ele tem como se segurar e ficar ali flutuando. E aí, rapidamente, a gente orienta quem precisar de ajuda que levantar o braço, que aí vai alguém até ele para... né, salvar. Então, isso aí é essencial num evento. E ainda vou ressaltar uma coisa. As pessoas acham, né, que o cara correu, teve um ataque cardíaco. Ou então o cara teve um ataque cardíaco dentro d'água e morreu também, infelizmente. A gente tem toda a estrutura, mas acontece, né? Isso é um risco que tá presente ali no esporte. Porque é perigoso. Eu queria deixar um ponto aqui claro, cara. Para esse cara que morre, né, e ninguém deseja isso, obviamente, quantas pessoas são salvas por fazerem esporte, né, que são também promovidas por quem organiza ou por quem dá exemplos, né, de que é atleta e consegue contaminar essas pessoas. Então, essa conta não é feita, né? Então, quantas pessoas morreriam de ataque cardíaco por não estar fazendo sedentarismo e estão fazendo o esporte? Então, assim, eu acho que dentro desse espectro, né, a gente salva muito mais do que... E tem grupos de treinamento também, né? Eu vou até aqui, porque a gente fez uma caixinha de perguntas e o René Marques, ele é professor de natação, dá aula no Recreio dos Bandeirantes diariamente, sai de Campo Grande, manda sempre mensagem pra gente, também é ouvinte lá da Rádio Band News. Ele falou sobre isso, né? Sobre a importância de ter uma preparação e é um treino muito gostoso, né? Você tá no mar, a diferença de vocês esportistas da piscina para o mar tem uma diferença, né? Você está em contato com a natureza, né, Karen? É muito gostoso. A gente vê que, eu percebi, né? Durante a pandemia, a quantidade de pessoas que começaram a fazer atividades ao ar livre aumentou muito.
E essas assessorias esportivas de natação no mar também cresceu. Niterói, Rio, para tudo quanto é lugar agora você vê. Mas, assim, o treino de natação no mar da piscina, ele é diferente, né? O atleta que faz natação em águas abertas, o ideal é que ele treine em piscina também. Mas essa conexão no mar é sensacional. Não, sensacional. E, assim, a pessoa também que, para nadar no mar, ela tem que ter uma certa experiência já de piscina, porque... Isso é muito importante você falar isso. Porque, inclusive, nas nossas provas de natação, a gente pede para eles um documento onde o técnico fale que está apto para nadar no mar. Porque tem gente que, né, chega lá no mar e acha que nada, mas não nada. Porque o mar não tem onde você pisar, não tem borda para segurar, não tem chão. Um dos óbitos que a gente teve no triatlon, tempos atrás, foi um atleta que foi numa assessoria esportiva, o professor da assessoria falou, cara, você não está apto a nadar, não vai nadar. E ele peitou e foi assim mesmo. E aí ele veio a óbito dentro da prova. Então ele não foi recomendado a fazer. O cara falou que ele não tinha condições técnicas, foi teimoso, entrou e aconteceu. E a pessoa tem que saber lidar com o próprio corpo, com a idade. Um outro seguidor nosso que mandou mensagem foi o Edu Couto. Ele é professor aposentado, está com 64 anos, ele pedala muito e ele também gosta de nadar. Nada na piscina, nada no mar. Eu até falei, cara, só está faltando você correr. Mas ele falou que ele tem hérnia de disco. Ele falou que ele tem uma limitação, então ele sabe que ele não pode forçar então, a barra. Tem uma novidade para ele, né? Então fala. Já tá de um tempo para cá, existe uma competição chamada Aquabike. O Aquabike é natação e ciclismo. Acabou, não precisa correr. Lá em São Paulo já tem algumas, né? Então, para você aí, já pode se inscrever lá. Quem sabe, Karen, do jeito que vai querer colocar uma prova aqui em Niterói. Um Aquabike, né? Quem sabe? Não é? Podemos Então, a gente sempre teve uma discussão de fazer o triatlon, embora seja uma prova extremamente complicada de se fazer, mas a gente nunca fez porque eu era vice-presidente da confederação e eu não queria conflito de interesses, né? Então a gente nunca fez. Mas estamos abertos para começar a conversar sobre isso agora. Legal, agora que já deixei o meu cargo, né? Já cumpri o meu mandato. Tem mais quem sabe? A gente pode pensar nisso aí. Gente, eu não sei se a gente ainda tem uns minutinhos. Rafa tá aqui com a gente. Não, a gente já está se aproximando para o final. Geralmente, Armando, na reta final, quem faz o ping-pong é ela, mas ela hoje está do outro lado. Você quer se aventurar nessa, cara? Caramba, eu não anotei nada, mas eu posso me aventurar. Posso abordar um tema aqui que a gente não abordou ainda? Não tem tempo, mas vamos lá. Não tem tempo. Eu tenho uma história aqui muito interessante para contar, que eu acho que isso vai servir de inspiração para muita gente. Em 2018, primeiro assim, a gente já falou aqui, a minha vida inteira eu sempre fui atleta, vida saudável, fazendo esporte, muito esporte. Em 2018 eu descobri um câncer. Um câncer de mama. No final do ano a gente estava já para lançar o SRB, a gente ia fazer um evento teste do Swim Run Brasil, e aí esse evento teve que ser adiado justamente por conta do meu câncer, que eu comecei a fazer um tratamento bem pesado, que eu passei por quimioterapia, fiquei careca, depois da quimio fiz radioterapia, cirurgia e um tratamento longo ainda de quimio, que era quimio imunológica, se eu agora esqueci o nome aqui, mas foi um tratamento longo que durou mais de um ano fazendo quimio. E mesmo assim, em nenhum momento eu parei de fazer atividade física. O meu médico sempre me falou que o meu diferencial das outras pacientes era justamente esse, que em vários momentos eu acordava de manhã, depois de fazer um ciclo de quimioterapia, eu falava, caramba, hoje vai ser difícil. Mas eu levantava da cama, saía de casa, às vezes eu ia só até o portão, às vezes eu conseguia dar volta no quarteirão, às vezes eu saía para correr um pouquinho e voltava, andava e caminhava, mas eu nunca deixei de fazer atividade física. Eu acho que isso foi o que me trouxe, né, a cura. E uma frase que eu sempre falava, o câncer escolheu a pessoa errada para derrubar. E foi isso, estou aqui hoje bem, né? Depois de passar por uma fase pesada, bem difícil, não parei de fazer os eventos. A nossa primeira prova de swim run em Paraty, eu estava bem debilitada. Sim. Lembra? Lembro. Teve uma prova, uma meia maratona também, que eu tive que sair no meio da organização, que eu precisava deitar, passando mal. Aí fui lá para a cúpula do Caminho Niemeyer, que tinha ar-condicionado para deitar no chão. Eu falei, gente, não aguento mais. Mas, assim, em nenhum momento eu me entreguei. E eu quero que isso sirva de inspiração para muitas pessoas que, às vezes, não têm doença nenhuma, estão apenas sedentárias, não fazem nada,
né? Ou então, pessoas que estão passando por uma situação igual à minha e que saber que o que manda no corpo é a nossa cabeça. A gente sem manda vitimismo, no corpo. né, cara? É o nosso lema, né? Sem vitimismo. E com o apoio da família, né? Isso. Eu vejo que vocês, numa organização, 3A Eventos, é família, né? Eu tô me sentindo na família agora aqui com o podcast. Mário. Vocês me deixam muito à vontade. A gente troca uma ideia, a gente não tem pauta. É o bate-papo. Isso é legal porque a gente vai fluindo. Às vezes, por exemplo, agora, se tivesse uma pauta, a gente não ia deixar de esquecer, de lembrar isso, porque... E às vezes também é até complicado. O fato da Karen também tocar no assunto é que ela tá querendo inspirar as pessoas. Sim, cara, mas isso é importante. Esse é um tema... porque muitas pessoas, quando ficam doentes, né, existe... A palavra é exatamente essa, é o vitimismo. E isso é o que vai derrubar a pessoa. Se a pessoa é positiva, joga para cima, ela se joga para cima o tempo todo, é o poder da palavra, é o poder do pensamento, entendeu? Se você acha que você está bem, se você acha que você vai ficar bem, e se você externa, né, de alguma forma, você externa esse pensamento, isso vai acontecer, né? Isso vai se materializar, tudo que você está pensando. Então, o vitimismo, ele realmente te derruba em várias situações, não só na situação de doença não, né? Mas em várias situações, até mesmo sem doença. Quando você começa a se vitimizar demais, cara, isso é muito ruim para qualquer objetivo que você tenha. É verdade. Bom, aqui não é um arquivo confidencial, mas eu vou querer no momento mais romântico, né? Eu vou fazer o ping-pong, então. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a sua prova predileta? Eu sei a resposta. Brasil. Maratona ou meia maratona de Niterói? Ai, difícil, mas a meia maratona. Meia maratona? E como é que fica a corrida do túnel nessa aí também? É tão gostosa de fazer. É gostosa, as pessoas gostam tanto. A corrida do túnel eu acho que virou meio que família também. E já entrou pro calendário da cidade, as pessoas esperam para correr essa prova. Que é muito família ali, né? É para dizer que começou o ano, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Atleta ou não? Pode ser atleta. Pode ser um atleta que me inspira? Alexandre Ribeiro. E na organização de provas? Alguém que te chamou a atenção, que você tenta se espelhar essa experiência também na Olimpíada? Então, uma pessoa que eu tento espelhar pela questão dos valores, que é o Alexandre Luna, que esteve aqui com a gente, tudo que ele faz no B515 é o que eu tento aplicar um pouco no SRB. Então, assim, ele me inspira com isso. Armando Barcelos. É o amor da minha vida. Isso, hein? Legal. Essa foi legal. Olha, Karen, o nosso tempo está esgotando, né? Aqui está um homem apaixonado, uma mulher também romântica, no mês dos namorados que a gente vai entrar. Lembrando que este vinho, Casa Real Ferrugem, 30 anos, exclusivo, um vinho alentejano, português, do Supermercado Real, nosso novo parceiro, vai ficar à disposição. Você segue aqui as nossas redes sociais, 3A Pode Mais, e também do Supermercados Real. Vai lá direitinho, acompanha tudo para você ser um seguidor, chama alguém para seguir a gente. E aqui estão os seus brindes, Karen. Você acha que você também não ia levar Irmãs da Terra? Olha que maravilha, né? Tudo saudável. A garrafinha térmica do Power Age. Tem também o Waffles do Power Up. Nossa, isso aqui é bom demais. Bonezinho, porque nas corridas, né, às vezes tem aquele sol. Se hidrate bastante com Power Age. E estamos aqui esperando vocês para os próximos episódios. Eu gostaria do recado final do Armando Barcelos. Então, eu acho que Niterói teve um grande ganho, né, com a chegada da Karen para organizar os eventos. Hoje, seguramente, não vou dizer o maior, mas é um dos maiores eventos de Niterói, para não querer ser presunçoso, mas com certeza a qualidade de trabalho que ela faz é impressionante. Criei um monstro. Criei um monstro. Essa é a verdade, né? Eu sempre incentivei ela a empreender e eu acho que agora ela realmente entrou no trilho e agora, cara, vai ser difícil de parar esse trem. Não é para parar, né? Não é para parar. Karen, muito bacana também esse outro lado seu, conhecer um pouco mais a sua história. Me emocionou bastante essa sua questão. Todos nós temos os problemas de saúde, problemas pessoais, mas olhar para frente e inspirar as pessoas, isso foi muito positivo também, você ter abordado abertamente. Esse aí é um dos meus objetivos da vida, né? Sei que eu sou espírita, eu estou aqui para melhorar como pessoa, ajudar o próximo, motivar as pessoas, tentar sempre fazer o bem, né? Acho que esse é o caminho de todo mundo.
Fazer o bem é sempre muito bacana, né? Bom, esse episódio, 5º episódio, fechando o primeiro mês do 3A Pode Mais, teve o patrocínio master de Powerade, nosso novo parceiro também, Supermercados Real, VMB Invest, Irmãs da Terra, apoio Track and Field São Francisco, JBA Importadora e HW Power Up. Nós aguardamos vocês nos próximos episódios. Um grande abraço.